Pronto. Gravando. Obrigado. Muito bem. Então, essa é uma realidade. Pacientes vão ficar mais velhos, graças a Deus, porque temos mais recursos de prevenção primária, de prevenção secundária, ou seja, nós hoje temos uma abordagem maior sobre o impacto da hipertensão arterial, do tabagismo, do diabetes, né? Do próprio sedentarismo do paciente. Então, as pessoas estão ficando mais conscientes em relação a isso. Em contrapartida, a partir do momento que nós temos prevenção, nós também vamos ficar mais doentes porque vamos ficar mais velhos. Não tem problema. Nós também temos que ter recursos para que isso envelhecer com qualidade, né? Mas o envelhecimento quer dizer maior aterosclerose, maior chance de infarto, maior chance de acidente vascular cerebral. E isso é uma realidade do nosso tempo. Veja bem, quando nós falamos de síndrome coronariana, nós não podemos deixar de pensar em dor torácica. Então, quem são os pacientes? Quantos pacientes se apresentam com dor torácica na nossa população? No caso do Brasil, cerca de 6 milhões. Aqui, se pegar Estados Unidos, 7 milhões de pessoas. A variação aí, né? De 5 a 7. O Brasil também, praticamente isso. Então, quem são os pacientes com dor torácica típica? Quem são os pacientes? Dor torácica típica, na realidade, quem são eles? São pacientes que têm dor torácica apertada, em região reta external, no centro do peito, ou precordial, né? E que tem uma radiação dessa dor para a região do pescoço, que vai para a região medial do braço esquerdo, acompanhado de náusea, vômito, sudorese em 50% dos casos, náusea, vômito em 40%, 30% dos casos, 20% dos casos tem acompanhado de falta de ar, e 10% uma dispneia verdadeira, né? O grande problema dos pacientes falando em semiologia médica, né? Quando você tem dor torácica típica, olhando para a semiologia, que é esse tipo de dor que eu acabei de apresentar para vocês, a chance do paciente ser realmente um paciente que vai infartar ou que está infartando é de 12 vezes mais. Tá? Então, é muito maior a chance de um paciente ter um tipo de dor desse e estar infartando do que um paciente, por exemplo, que tem uma dor enfacada, uma dor empontada. Eu respiro, dói. Eu vou tocar meu peito, dói. Você vai lá, toca no peito do paciente, dói. Né? Um paciente mais jovem, que tenha uma dor torácica aí, que chega desesperado dentro do hospital, vamos dizer que ele não esteja infartando. Mas a chance dele estar infartando é muito menor. O grande problema é a identificação desses pacientes. Dizer para ele que você realmente não tem nada, vai embora para casa. Né? Esse é um grande problema. Porque quando você faz um eletrocardiograma num paciente, a sensibilidade do eletrocardiograma é baixa, de 40%. Né? Você não tem alta sensibilidade do eletro. E mesmo porque também, quando você faz um exame bioquímico, você vai ter alteração bioquímica de uma troponina, ou mesmo do ACKMB, a partir de 4 horas de dor. Então é difícil você mandar um paciente desse embora. Lembra, nós temos que o paciente que chega com dor torácica dentro do hospital, mesmo que seja uma dor torácica atípica, você tem que manter esse paciente pelo menos 9 a 12 horas dentro do hospital, fazendo eletrocardiograma seriado nele, a partir de cada uma hora e meia, e laboratório, para poder identificar se ele realmente infartou ou não. Então, isso é um gasto muito grande. Os Estados Unidos gasta pelo menos 400 bilhões de dólares na abordagem desses pacientes. É difícil você mandar o paciente embora. Né? Doutor, mas se chegar um paciente lá no consultório, não, no pronto-socorro, pode ser até no consultório, né? Mas mais frequente no pronto-socorro. Um dor torácica atípico, uma mulher, 30 anos de idade,
né, com uma dorzinha no peito, facada, ou com uma dor que ela é desencadeada por um aperto no peito, ou seja, um aperto não, um toque no peito que dá pontada. A chance desse paciente estar infartando é muito pequena, mas você não pode descartar. Por quê? Porque 5% dos pacientes realmente vão infartar. Pelo menos 5% deles. Né? Ou vão ter uma angina. Principalmente se ele tiver doença cardiovascular precoce na família. Então, se olhando para a semiologia médica, eu talvez vou repetir um pouquinho mais aqui, olhando para a semiologia médica, se você olhar para antecedentes mórbidos, pessoais e familiares, dentro dos fatores de risco, o que pesa, assim, com maior chance do paciente ter uma doença cardiovascular é a hereditariedade. Por exemplo, então na família eu tenho um pai que teve, ou tios de primeiro grau, tal, que teve infarto abaixo dos 55 anos. Ou uma mãe, ou tias de primeiro grau, tiveram infarto ou acidente vascular cerebral abaixo de 65 anos. Isso aí eleva a chance do paciente ter uma doença cardiovascular ou um infarto agudo do miocárdio pelo menos duas vezes mais. Lembra que eu falei? Se o paciente tiver dor torácica típica, que é dor torácica reto-external do tipo constritivo, irradiado para o pescoço, para a região medial do membro superior esquerdo, então você tem 12 vezes mais chance do ponto de vista semiológico. Isso eu estou falando dos arquivos brasileiros de cardiologia no livro de semiologia cardiovascular. Se você quiser encontrar algo de semiologia, você pode procurar nos arquivos. Né? E isso, aqui do Instituto do Coração em São Paulo. E isso é uma verdade. Então, você tem que, dentro da semiologia médica, você tem que procurar o quê? Dor torácica típica, para você se aproximar do diagnóstico. Antecedentes familiares e, no caso, precocidade de doença cardiovascular na família, em relação ao homem e mulher, e diabetes mellitus. Ah, doutor, e a dislipidemia, e a hipertensão, não faz... Claro, tabagismo. Tabagismo é um fator de risco importantíssimo. Eu estou dizendo do ponto de vista de semiologia cardiovascular. Hoje, nós podemos incluir o tabagismo como um fator de risco importantíssimo, talvez aqui associado. Porque, lembra que eu falei da hipertensão e que eu falei em hipertensão anterior, do tabagismo como fator de risco. Né? E realmente eles são fator de risco, mas eles têm um peso. Hoje, o peso maior, talvez, seja no tabagismo, não da hipertensão, tem um peso menor em relação à hereditariedade e à diabetes. Veja como são essas doenças. Né? Talvez o tabagismo hoje esteja concorrendo na mesma potencialidade, porque nós temos um trabalho chamado Afirmar no Instituto do Coração em São Paulo que mostra que o tabagismo tem um efeito de risco até maior que o diabetes. Então, quando eu for falar de patogênios da formação da placa, vocês vão entender o que eu estou dizendo, né? Daqui a pouco. Então, olha só aqui o que acontece. Professor, Oi? tem gente tentando entrar, que Oi? caiu e está tentando voltar. Ué? E a tela não está apresentando Oi? também. A tela não E o está? slide também não está. Oh, meu Deus. Está me ouvindo, mas não está apresentando? É, Ô, louco. Espera aí, então. Vamos ver isso aqui. Espera aí. Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu. Espera aí. Não é possível. Estão enxergando aí? agora sim. Tudo bem? Agora sim, né? Me avisa, senão, pelo amor de Deus, vocês ficam sem apresentação. Não quero isso. Me avisa, me avisa. Tudo certo agora? Certo. E acho que tem duas pessoas tentando voltar, que a internet delas tinha caído. Oh, então eles têm que tentar entrar aí, porque não está aparecendo para mim. Aqui não. Elas vão tentando entrar, porque eu vou admitindo. Conforme aparece na minha tela, eu vou admitindo. Os participantes aqui, eu tenho 23, ninguém tentando entrar ainda. Estou olhando aqui.
Estou admitindo, estou admitindo. Ok. 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 Vamos lá. Então, veja, desses pacientes que entram, que passam pelo pronto-socorro, que são cerca de 6 milhões, nós temos aí pelo menos 2,5 milhões com diagnóstico, né? E 1 milhão e 100 mil pessoas com diagnóstico de infarto agudo do miocárdio com supra. 500 mil óbitos por ano e 250 mil, ou seja, metade deles não chega ao hospital. Então, na verdade, o que acontece? Se eu for explicar do ponto de vista clínico, quais são as apresentações clínicas do paciente com infarto agudo do miocárdio? A primeira apresentação clínica é angina. Então, você tem angina estável, aquele paciente tem uma dor torácica, né, e desenvolve com atividade física, a dor torácica típica, que eu disse para vocês, que é o quê? A dor reta external, tipo constritiva, irradiada para a região do medial do braço esquerdo, que vai para o pescoço, para a região da mandíbula, né? Uma dor limitante, tá? Mas esse paciente, ele manifesta a dor, faz um repouso, tem uma duração de 2 minutos no máximo e retoma sua caminhada. Isso é angina estável. Do ponto de vista da angina instável, o que muda da estável é que a angina instável, que era daquela forma, que durava pouco tempo, talvez com uma longa caminhada, agora, quando você abre o portão da sua casa, você vai ter uma dor torácica da mesma forma, com as mesmas características, porém com a precocidade e com duração maior. O tempo de duração dessa dor é maior. E ela é associada a todos os comemorativos clínicos que nós falamos, associados, tipo, quais são? Sudorese fria, 50% dos casos. Náusea e vômito, 30% a 40% dos casos. 20% com falta de ar e 10% com dispneia verdadeira. Ou seja, então, esse é o quadro clássico de um paciente com uma primeira manifestação clínica. A segunda é o infarto. Então, você tem angina, estável e instável. Você tem um infarto agudo do miocárdio, propriamente dito, que é a dor torácica com uma duração maior de 30 minutos e que tem um risco iminente, o paciente sente um risco iminente de morte, porque ele sente realmente que vai morrer, né? E a terceira manifestação clínica é a morte súbita, ou seja, pelo menos 33% dos pacientes, a primeira manifestação da doença cardiovascular, no caso do infarto agudo do miocárdio, é a morte. É a morte súbita. Então, doutor, mas não sente nada. O que você sente? Morte. Você não sente, você morre. Né? E quem que assiste às mortes, né, dos pacientes que vão ao óbito? Os filhos. Não é o contrário. Então, quem tem mais processo aterosclerótico ao longo do tempo? O mais velho. Então, as crianças assistem, os jovens assistem seus pais morrerem dentro de casa. E é dentro de casa. Então, do ponto de vista de ensino, eu acho, aliás, não, tenho certeza absoluta que isso já os Estados Unidos faz, que é ensinar o pequenininho, o ensino fundamental, já abordagens sobre como atuar em relação à morte súbita. Porque quem vai assistir às mortes, mais de 75% dos casos, são os filhos, o tio que vai morrer, ou o próprio pai, ou mãe, sei lá, mais fácil o pai que morre antes. O homem já é fator de risco, como eu disse para vocês, na hipertensão arterial, vocês viram que mulher não é fator de risco, mas homem é. Né? E aí você tem o evento cardiovascular dentro de casa. E o que fazer? Nós temos um dado de um trabalho da revista Lancet, que mostra que 80% dos casos são salvos por causa do desfibrilador externo automático. Não é nem da massagem cardíaca. Quer dizer,
paciente vem a óbito, você vai, claro, identifica, a criança até mesmo pode nem conseguir identificar, mas se o pai não responde, a mãe não responde, está caída no chão, o que você faz? Liga para o SAMU, liga para uma emergência, já tem que ter esse telefone não preparado. Mas nunca pensamos que vai acontecer dentro da nossa casa, né? Mas vai acontecer. Com certeza vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde. Se não for dentro de casa, vai ser fora, mas porque a estatística mostra que acontece mais dentro de casa. E aí você chama o SAMU, faz massagem cardíaca e aguarda. Se tiver um desfibrilador externo, então, mostrando que o desfibrilador externo automático salva mais vidas, até 80%, antes da massagem cardíaca. Ou seja, você desfibrilar, você salva seu doente. Tá? Então, nós poderíamos intervir aqui antes mesmo desse paciente ir ao hospital. Veja bem, metade dos óbitos na primeira hora não chega ao hospital. Tem um caso aqui no meu condomínio, o paciente, vou falar daqui a pouco da patogênese da aterosclerose, formação da placa, mas o paciente estava jogando tênis, e eu até aconselho o seguinte, aconselhamento, se o conselho fosse bom, a gente vendia, né? Mas paciente acima de 65 anos vão fazer esporte de alta intensidade. Por quê? Ah, doutor, mas esporte é bom, é. Esporte é realmente bom. Mas acima de 65, existem placas moles, muitas placas, dentro do endotélio vascular, e que você não sabe se aquilo ali vai romper ou não. Por um estresse, por exemplo, por um aumento de pressão. Uma atividade física, ou você acha que você subiu uma escada, você não vai ter um estresse histórico por aumento da pressão? Vai. E se você tiver uma placa mole, vai romper, vai te infartar, mesmo não tendo nada. Você não consegue ver, pelo menos se você tiver obstrução de 20%, 30% nas coronárias, se tiver um cateterismo, você não vai ver lesão nenhuma nas suas coronárias ou mesmo na aorta, não vê nada. Não é visível olho nu, essas pequenas placas. E são as que mais rompem, as que mais matam. Em detrimento das placas grandes, maior que 70%, que tem capas de proteção dura. Então, as grandes obstruções, elas obstruem não por rompimento, mas por obstrução em função do lumen ser pequeno, por obstrução por aumento do volume da placa. Né? Então, veja bem o que aconteceu de lá para cá. Né? Na verdade, houve uma evolução muito grande. Então, você pegar o paciente que tinha dor torácica típica, colocava na UTI, e a mortalidade dela chegava a 30%. Porque o que tinha que fazer com esse paciente? Eu estou falando no follow-up de 30 dias, tá? Porque não tinha nada. Não tinha desfibrilador externo automático, não tinha trombólise, não tinha beta-bloqueador, não tinha essa, não tinha nada. A mortalidade muito alta, só fazer repouso nesses doentes. Isso não estou falando de mais ou menos 70 anos atrás. Vê que a evolução, vamos dizer, na era moderna ou depois de Cristo, nós temos 2020 anos. E a evolução da medicina, ela se trouxe de 70 anos para cá, é muito nova. Do ponto de vista tecnológico, então, nem se fala. Né? Então, nós somos privilegiados, essa era, independente de qualquer coisa que esteja acontecendo, né? Inclusive da pandemia, nós somos privilegiados. Né? Antigamente, na febre espanhola, lá em 1918, o que fazia? Jogar todo mundo para... Morreu 50 milhões de pessoas. Ah, vamos fazer lá, botar todo mundo para infectar da espanhola aí, dessa febre, e a turma vai morrer, quem sobreviver, sobreviveu, faz aquela imunização em rebanho e toca o barco. Hoje nós temos outros critérios. Né? Apesar da desinformação enorme sobre esse coronavírus, e que politizaram muito isso aí, na verdade não se conhece muito bem sobre esse vírus, mas ainda bem que nós conhecemos que a letalidade é baixa. Isso é muito baixo. Né? E os comórbidos realmente sofrem mais. Mas voltando aqui,
Mas você vê, já começando, depois de algum tempo, desfibrilador externo automático, monitorização, uso de beta-bloqueador, né? A mortalidade caiu isso para 15% ao longo do tempo, nos 30 dias, e aqui com uso de angioplastia, antiagregante, AS, clopidogrel, etc. e tal, a 6,5%. E vou dizer mais, hoje nós caímos para 3%. Por quê? Porque você está fazendo lá numa ambulância já. Né? O paciente chegando, o paciente sendo abordado com a ambulância na sua casa, você pode fazer uma tenecteplase, né? No caso do trombolítico, tenecteplase é mais realizado lá nos Estados Unidos, né? A ambulância aqui nossa hoje está tendo mais, mas é comum a gente fazer streptokinase, onde não é um centro, você não tem um centro de hemodinâmica e tal. Mas se você puder fazer uma tenecteplase, $5.000 uma dose de tenecteplase, né? Nos Estados Unidos é uma realidade. Você previne, pelo menos aí, a mortalidade de 30 dias do paciente é baixíssima, 3%. Por quê? Porque você atuou precocemente, rapidamente no infarto do paciente, desde que você fez o diagnóstico de infarto. Claro, nós vamos abordar isso um pouco mais à frente. Então, repara, quem é o paciente? O paciente que tem risco. Quais são eles? Né? Eu disse para vocês. Então, é o paciente idoso, o paciente que tem mais de 65 anos, ou aquele paciente nos antecedentes mórbidos dele, mesmo que ele esteja com 40, 50, 40 e poucos anos, do sexo masculino, que tenha antecedentes familiares, e aí eu também aqui chamo a sexo feminino, porque o sexo feminino também, que tem antecedentes mórbidos familiares na mulher abaixo de 65, também corre o risco. Que são diabéticos, que são tabagistas. Vou dar um dado. Brasil, sudeste do nosso país, né? Pelo menos 380 mil mortes por ano em função do uso do tabaco no homem até os 56 anos de idade. Em função do uso do tabaco, do tabagismo. Né? Então, repare como é que é a dor do paciente. Quando eu falo de semiologia médica, não estou falando só de idade. Estou falando de idade, estou falando de antecedentes mórbidos, estou falando de fator de risco, né? Os principais fatores de risco. Mas a dor torácica típica, qual é a dor torácica típica? A dor torácica reta external, né? Pré-cordial, de forte intensidade, constrictiva, que irradia para a região da mandíbula, para a região medial do braço. Às vezes irradia para a região aí para fora do braço, mas aí fica menos evidente. Quando a sua dor irradia para a região externa, não é tão evidente de infarto, não é típico. A típica que eu estou dizendo é essa. Então você sempre tem que olhar isso, né? Para onde vai a dor? Ah, doutor, dói aqui por dentro do braço. Opa, tá? Ah, vai para a mandíbula, sim, forte e tal. Aqui, claro, mostrando o paciente idoso, olha o cigarrinho dele lá embaixo, né? Idoso, tabagista, hipertenso, provavelmente diabético, obeso, sedentário, etc. e tal. Então, tudo isso nós temos que abordar do ponto de vista semiológico, para saber quem é que nós estamos tem o maior risco, o paciente que tem maior risco de estar sofrendo infarto do que aquele que não. Tá? Então, a patogênese da formação da placa, olha só. Então, é claro, a dislipidemia é fator de risco? É fator. Mas se você não for tabagista, se você não for hipertenso, se você não é diabético, né? A chance desse LDL entrar dentro da placa, ou dentro do endotélio, é muito menor. Esportista, sem hipertensão. Então, a hipertensão arterial vai forçar aqui uma pressão hidrostática na região do endotélio e fazer o LDL entrar para dentro da célula. Né? Aí, esse LDL, vamos dizer, o paciente é diabético também, sofre uma glicosilação dessa LDL, oxida,
faz a quimiotaxia do macrófago, no caso monócito, que entra, transforma em macrófago, e vai fagocitar essa LDL aqui dentro da célula, e vai começar a formar a célula espumosa, que é a placa. Formação da gordura, né, da célula espumosa. E aí, a hipertensão também vai fazendo com que a musculatura lisa vai adentrando para dentro da íntima e vai aqui fazendo, também transformando em células espumosas, assim como fazendo com que haja uma maior formação de colágeno para formar a capa fibrosa. Então, tabagismo também vai fazer um processo inflamatório aqui, aumentar o espaço endotelial, LDL para dentro da célula. LDL oxidada já pelo fato do próprio tabaco fazer isso, oxidar a LDL. E aí você tem o macrófago fazendo a fagocitação e transformando em célula espumosa. E aí essa placa vai aumentando, vai aumentando. Eu digo para vocês o seguinte, essa cápsula que envolve aqui a célula espumosa, vamos dizer, a placa pequena, 30%, 40%, que ele não enxerga, 30% você não enxerga, a olho nu, né? E aí são, talvez, por genética ou multigenicidade, né, uma alteração que a gente não consegue saber, é multigênico, a capa ela é muito, é uma capa que é muito friável, vamos dizer assim, ela é muito mole, a gente fala de placa mole, e ela pode romper mesmo. Então, a maioria, 50% dos casos, mais de 50% dos casos, rompem com placas pequenas, não com placas grandes aqui, que vai obstruir o lumen vascular, né? Claro que pode acontecer numa placa grande, mas muito mais difícil. Então, a placa grande, o que acontece? Rompe essa célula espumosa para dentro, geralmente na parte angulada ou mais frágil da placa, rompe para dentro do lumen vascular, agregação plaquetária, fibrinogênio, etc., forma aqui uma agregação de plaquetas que vai obstruir o lumen vascular e o paciente vai ter dor e, em última análise, infarto. Ou angina instável, se não obstruir totalmente o vaso. Tá? Então, os fatores de risco endotelial é que vai fazer o seu LDL para dentro. Ah, doutor, mas eu tenho que tomar remédio porque meu LDL colesterol está muito alto, colesterol ruim. Ok? Mas o que vai fazer o seu LDL colesterol entrar para dentro da placa? Ser tabagista, hipertenso, né? Ser diabético, né? Lembra quando a gente falou na última aula sobre hipertensão arterial, que o diabético é um fator de alto risco, independente de ser hipertenso ou não? Por isso que é importante você abordar o paciente diabético precocemente, do ponto de vista de prevenção primária, para evitar que haja a formação dessa placa aqui, porque a doença diabética é uma doença crônica e progressiva, né? Perdão. Vocês estão vendo a imagem ainda ou sair da imagem? Está vendo a imagem? Tá vendo, sim. Ok. Tá? Então, isso é muito importante. Lembrar que diabético ele é um paciente de risco grande e a dor torácica, no caso da doença coronária, ela tem uma chance de 12 vezes mais de você fazer a identificação desse paciente, de realmente ser um paciente infartado. Tá? Então, do ponto de vista semiológico, idade, paciente mais idoso, paciente de sexo masculino, antecedentes mórbidos pessoais, ter diabetes, familiares, precocidade na família, de doença cardiovascular, tabagismo, cara, isso aí é uma mistura predileta aí para doença cardiovascular. Tá? Então, vocês têm que lembrar disso. Coração, as coronárias não tem interesse. Importante. Então, como é que eu vou fazer o diagnóstico de infarto? Ou melhor, uma síndrome coronariana aguda. Eu estou diante de uma síndrome coronariana aguda. É um infarto com supra? É um infarto sem supra? É uma angina instável? Como é que eu vou fazer o diagnóstico? Preciso de 3 critérios. Desses 3, eu preciso de 2 positivos. Qual o primeiro critério? História clínica, dor torácica, típica. Típica.
ou equivalente isquêmico. Opa, doutor, uma palavra nova aí, equivalente isquêmico, o que é isso? Bem, quando você, primeiro, presta bem atenção nisso, paciente idoso, diabético, tá? Ou mulher, esses três, podem não ter dor torácica típica, mas podem ter o equivalente, que quer dizer a mesma coisa. Mas, doutor, como assim? Assim, porque o paciente idoso, ele, por ser idoso, ele já tem uma formação de placas de aterosclerose na periferia que inibe os nossos receptores periféricos a dar informação para o cérebro que ele está tendo uma dor. Portanto, qual é o comemorativo clínico que ele se apresenta? Aqueles que vêm associados. Quais são? Sudorese, 50% dos casos. Né? Náusea, vômito, 30%. Falta de ar, 20%. Espinéia, 10%. Ou seja, às vezes você está diante de um paciente idoso e ele chega com esses comemorativos clínicos e é uma dor torácica, mesma coisa, equivalente isquêmico. Seria como se fosse. Assim como o diabético, assim como a mulher. E a mulher, doutor, por quê? Não sei. Não me pergunta. Ninguém sabe. Mas a mulher, ela também não tem tanta dor. Olha o que eu vejo no consultório, gente. Eu estou falando isso aí, a gente parece que, não sei se vocês observam em casa também, é uma coisa que já é mais experiência minha mesmo, né, de tantos anos aí dentro da medicina. Mas, uma mulher, eu não deixo de fazer urina 1 nelas de jeito nenhum. Porque elas infectam, faz pielonefrite, às vezes ela perde até o rim por causa de uma infecção urinária assintomática. Elas não sentem dor para urinar. Mulher não sente dor para urinar. Ah, tem mulher que sente, mas a maioria não sente. Chega lá fazer uma avaliação precoce, avaliação, um check-up. Pede urina, está com 1 milhão de leucócitos na urina. Não está sentindo nada. Cheio de bactéria. Não sente nada. E aí é uma coisa normal. Eu falo, vocês têm que vir cada 3, 4 meses aqui para a gente fazer check-up. Né? Porque vocês não sentem dor. É a grande verdade. E a dor torácica é a mesma coisa, elas não sentem dor. Tá? Então, por isso que às vezes doutor, a mulher foi feita para realmente neném, porque não sente dor. Não, no neném, parto dói pra caramba, né? Ela fala, não, dói muito, doutor. Imagina se fosse homem. Aí estava enrolado. Porque o homem sente dor demais. A não ser que seja idoso, né? Ou diabético. Tá? Agora, você imagina uma mulher diabética e idosa, né, gente? Complicação danada. Complicação. Então, primeira coisa, história clínica. Dor torácica, típica ou equivalente isquêmico. Tem? Beleza. Beleza nada, né? 12 vezes mais chance do paciente realmente estar infartando. Depois, eletrocardiograma do paciente. O eletro está com supradesvelamento do segmento ST, está com supra, ou está sem supra? Quando você olha para essa análise histoquímica aqui, do tecido, histológica, você está olhando aqui, nesse corte, lembra da placa lá? Na íntima? Rompeu para dentro da luz, que é o azul aqui. Então, rompeu, mas não obstruiu totalmente o vaso. Pode ser que ele tenha uma dor torácica típica, está aqui na história clínica, mas você vai olhar o eletro do paciente e não tem supra. Né? Não tem supra. Mas ele tem dor torácica típica e você vai ver o laboratório dele, está aumentado as enzimas, CKMB e a troponina dele. Ou seja, está infartado. Está infartado. Mas não tem supra do segmento ST. O que quer dizer isso? Quer dizer que esse paciente não é elegível para uma trombólise, ele não é elegível para uma angioplastia, ele não está elegível, porque ou ele pode ter até mesmo uma angina instável, vamos dizer, que eu tenha dor torácica típica, 12 vezes chance de estar infartando, né? Eu não tenho supradesvelamento do segmento ST,
e eu não tenho enzima. Então, eu estou anginando. Esse paciente está anginando, é uma angina instável. Uma angina instável. Por quê? Eu tenho dor torácica típica. Meu eletro não está suprado. E eu não tenho enzima. Provavelmente eu estou diante de uma angina instável. Pode ser. Contrário, tem uma dor torácica típica. Um eletrocardiograma suprado. Bom, aí que eu já tenho 2 critérios. Se eu tiver 2 critérios dentro dos 3, história típica, com eletro positivo e laboratório positivo, aí eu tenho 3, mas não preciso dos 3, eu preciso de 2 dos 3. Então, se eu tiver laboratório e eletro, eu tenho já um infarto. Se eu tiver laboratório e história, eu já tenho um infarto. Tá? Agora, ele é com supra ou sem supra? Depende do que está acontecendo com o eletrocardiograma. Se tiver suprado, vou mostrar um pouquinho à frente para vocês. Não fiquem nervosos, que já vocês vão entender. Esse paciente é elegível para trombólise ou para angioplastia. Qual o tempo de duração da dor para eu poder fazer alguma coisa? No mínimo 12 horas. Então, repare, olha essa imagem, esse diapositivo aqui. Esse slide. O número de pacientes salvos, né, tratados com trombolítico. Claro, se você for tratar com trombolítico o seu paciente, você está num lugar distante que não tem hemodinâmica. Não dá para você fazer angioplastia, porque se estiver dentro de um centro, um grande centro, eu vou sempre abordar o meu paciente, se estiver infartado, com menos de 12 horas de dor, na hemodinâmica, fazendo angioplastia. Claro, se ele tiver uma dor torácica típica com supradesnivelamento do segmento ST. O que está falando esse diapositivo? Está falando o seguinte, olha, se você abordar o paciente com 1 hora de dor, a chance de sobrevivência do paciente é muito grande. Quanto menor o sofrimento miocárdico, maior a sobrevida. Quanto menos comprometimento do músculo cardíaco, maior a sobrevida. Quanto mais tempo você demora para abordar, menor a sobrevida, queda do benefício do uso do trombolítico. Tá? Então, qual seria o tempo ideal? 60 minutos. Até 3 horas, ótimo. Acima disso, queda do benefício é muito grande. Tá? Você olhando aqui para a tabela. 12 horas, benefício muito pequeno. Ainda tem. Acima de 12 horas, não faça nada, porque aí o malefício do uso do trombolítico ele é maior do que o benefício. Tá? Então, geralmente, acima de 12 horas, você não faz nada. Se interna o paciente, estabiliza o doente, depois estabilizado, você vai estudar, claro, você pode até estudar as coronárias na hora dele, mas depois de 12 horas, geralmente você não faz nada, você espera. Tá? Então, doença coronária, aquilo que eu disse para você, dor torácica típica, a gente fazer diferenciação entre angina estável, instável, angina estável, angina instável e infarto agudo do miocárdio. Repara, angina estável, aquele paciente que tem a comemoração clínica todas, como nós falamos para vocês, né? Só que a duração da dor é pequena, né? Faz um esforço até grande, vamos dizer, tá, fazendo atividade física aí, fazendo uma corrida, vai saber o que está fazendo e tem uma dor, mas logo que ele tem a dor, ele para, pouco tempo de dor aí, já melhora, 2 minutos, mesmo no máximo 10 minutos, ele melhora e volta à atividade. Isso é uma placa estável, né? É aquela placa que dura, com capa dura, grande, que está limitando o fluxo coronário, não rompeu. Tá? Então, você pode estar usando, se essa pessoa já foi no médico, estava com dor, tem conhecimento que ele tem essa placa, mas ainda não é elegível para uma angioplastia, para uma revascularização, faz o uso do trato sublingual e melhora rapidamente. Angina instável, já diferente, é um paciente que fazia aquela atividade de corrida, ele acaba de sair de casa, abre o portão, começa a ter a dor.
Então, provavelmente, ele estabilizou a placa começou, aquela célula espumosa começou a sair para dentro da luz da coronária, né? Tem uma agregação plaquetária, ainda não obstruiu totalmente o vaso, que a dor é muito mais, é uma dor com a mesma intensidade, porém muito mais duradoura, tá? E melhora também com o nitrato, tá? Já o infarto, não. É o paciente que não cessa a dor de jeito nenhum, a dor muito mais demorada, mais de 30 minutos, não cessa, nem com nitrato não melhora, tá? E você vai, esse paciente realmente tem uma sensação de morte iminente. A diferenciação entre ele e os outros, o paciente, além da duração da dor, a sensação que ele vai morrer mesmo, não consegue dar um passo à frente, né? Não sei se eu falei para vocês do caso que tivemos aqui há pouco tempo, dentro do condomínio, o paciente jogando tênis, e ele teve uma dor, paciente acima de 65 anos, aquilo que nós falamos para vocês, paciente idoso, ele teve uma pequena, na verdade, uma pequena opressão no peito, mas ele suou muito, então a sudorese foi o equivalente isquêmico dele. Ele ficou lá deitadão, deitou, parou, achou que ia passar, não passou, demorou, não obedeceu quem estava perto dele para ir para o médico, acabou indo. Estava infartado, fez 2 paradas dentro do hospital, recuperou angioplastia, isso aí em questão de menos de 1 hora, né? Aí conseguiu levar esse paciente. Então ele teve um benefício muito grande, tinha uma placa rota no tronco de coronária, fez uma angioplastia com o stent, e ele hoje está vivo, está bem, né? Mas veja, era um paciente que fazia exame de rotina, um paciente diferenciado, um paciente que tinha conhecimento do que fazia esporte de alta intensidade depois de 65 anos. Eu não aconselho, porque tem placa que você não vê. Você faz todos os exames, eu fiz até, faz lá até a tomo, né? A tomografia, você faz a tomocoronária, então, tomografia de coronária para ver, não vê, placa pequena não vê, nem cateterismo vê. E são elas as mais suscetíveis, porque às vezes elas estão com a capa mole, né? E aí você faz um exercício de alta intensidade, você rompe ela para dentro do lume e mata. O cara morre por causa do infarto de uma placa pequena, não da grande. Por isso eu digo, fazer exercício sim, caminhada, ciclismo, até mesmo uma nataçãozinha e tal, mas sem esforçar muito, depois de uma certa idade. Por quê? Ou vai jogar um tênisinho de dupla, né? Vai fazer um vôleizinho e tal. Uma coisa mais tranquila, porque realmente os pacientes mais idosos tá cheio de placa, gente, porque a placa aterosclerótica, ela não começa depois de idade da velhice, não. Ela começa quando a gente nasce. Claro que tem todos os fatores de prevenção, né? Que hoje nos levou a ter idade média aí de 72, 75 anos, né? A idade final, quer dizer, 78 anos. Mas isso não é uma realidade antiga, mas em contrapartida nós temos mais fator de risco para infartar, para ter doença cardiovascular, porque nós ficamos mais idosos, graças a Deus. Mas nós temos que otimizar mais ainda e achar mais solução para essa placa, essa placa mole, ela não se estabilizar. Ainda precisamos desenvolver mais em relação à pesquisa para isso. Bom, do ponto de vista da American Heart Association, aqui para mostrar para vocês que, olha só, então, como eu falei para vocês, na história clínica, dor torácica atípica, semiologicamente falando, paciente idoso, quem são esses pacientes de alto risco para desenvolver doença, no caso, infarto agudo do miocárdio, ou um acidente vascular cerebral, no caso que o infarto nós estamos falando, tabela do paciente com alto risco, dor precordial, dor típica, né? Pacientes de idade alta, com dor torácica prolongada, né? Dor típica reta external. O exame físico, gente, tem gente que trabalhou muito durante pronto-socorro, a gente mostra, isso aqui não é uma realidade, né? Já peguei pacientes com tudo isso aqui,
mas não é uma frequência. O exame físico, às vezes, está... A maioria das vezes vai estar normal. Você vai ver o paciente lá com dor torácica típica, né? External, tal, ou equivalente isquêmico, mas você não acha B3, você não acha supra, você não tem bradicardia, não tem nada disso aqui. A maioria das vezes. Mas existe, porque eu já peguei com todos esses comemorativos aqui, tá? Então, por isso, escutar o paciente, claro. Medir a pressão, tudo. Abordar o paciente imediatamente com eletrocardiograma, né? E ver os marcadores dele como está, químicos. Então, olha aqui esse paciente. Então, veja bem, daqueles critérios que nós falamos, né? Você tem um quadro clínico do paciente, dor torácica típica ou equivalente isquêmico. É a mesma coisa. Veja a cara, o rosto desse paciente. A dor torácica, as duas mãos voltadas no peito, típica, irradiada para a região external, tal. Irradiada para a região do pescoço, olha, boca entreaberta, com falta de ar, né? Tem a dor torácica típica. Ou não, às vezes ele só tem sudorese, náusea, vômito, falta de ar, paciente idoso acima de 65 anos, diabético, mulher, não tem aquela dor torácica típica aqui, ó. Mas ele tem o equivalente, o equivale como se fosse. Quer dizer, ele tem sudorese, 50% dos casos, tem falta de ar em 30%, 20%, tem náusea e vômito em 30%. Quer dizer, se eu tiver, às vezes, só os sintomas associados, eu estou diante de um paciente que está tendo um infarto. Então, onde é que eu faço diagnóstico? Eu faço diagnóstico quando eu tenho uma dor torácica típica ou equivalente associado a mais um dos dois aqui, ó. Ou o laboratório está presente, CKMB troponina, geralmente ela vai aumentar depois de 4 horas, ou o eletrocardiograma do paciente está suprado. Para eu fazer o quê? Diagnóstico de infarto com supra, claro. Eu posso fazer um diagnóstico de infarto sem supra. Por exemplo, tem equivalente isquêmico ou a dor torácica típica com aumento das enzimas, porém, no eletro não acontece nada. Então, eu tenho um infarto agudo do miocárdio sem supra. E aí eu faço alguma coisa com esse doente? Sim, levo para UTI, o paciente, estabilizo a dor do doente, faço um cateterismo, vejo a lesão, mas eu só vou abordar ele no segundo tempo. Né? Eu tenho que abordar ele imediatamente. Tá? Diferente de um paciente que você está dor torácica típica, um supradesvelamento de segmento ST, supra já tem infarto, quer dizer, está suprado com menos de 12 horas de dor, leva para a hemodinâmica, faz angioplastia. Não tem hemodinâmica, doutor, então faz trombolítico. Mas todo mundo pode fazer trombolítico? Não, não é todo mundo. Eu vou dar a tabela de exclusão que você não pode fazer trombolítico, né? Ou deve evitar. Aqui, claro, as complicações do infarto, né? Complicações do infarto. Lembra que eu falei para vocês lá do músculo papilar, né? Válvula mitral e tal. Músculo papilar anterolateral, músculo papilar póstero-medial. Quem sofre mais? O póstero-medial. Porque lembra que o músculo papilar anterolateral ele é protegido pela diagonal da descendente anterior e pela marginal da circunflexa? Tem dois ramos aqui no trem anterolateral. Aqui não, se faz um infarto inferior, só tem a descendente posterior para alimentar o músculo papilar póstero-medial. Rompe o músculo, então aí você tem uma insuficiência mitral aguda e morte, né? Não tem adaptação do ato. A morte por afogamento mesmo. Assim como o rompimento do septo, o rompimento da parede livre do ventrículo, né? Faz um tamponamento cardíaco, o paciente morre. Aí, no caso, são complicações mecânicas que podem acontecer e tal. Mas aqui, o que é interessante, como é que você vai abordar o seu doente? Então, tem sintomas de dor torácica? Chama a ambulância. Rápido. E leva seu paciente o mais rápido, precocemente, para dentro do hospital. Por quê? Porque você vai promover a angioplastia desse paciente e vai conseguir ter um benefício muito grande em relação à mortalidade. Claro,
Ah, está muito longe, estou lá no Vale do Agabaú, o trânsito está intenso, aí eu tenho tudo dentro da ambulância. Faz lá eletrocardiograma, né? O paciente está com dor torácica típica, suprou, faz a técnica ectoplasma dentro da ambulância. Lembra que você salva mais o paciente com atendimento precoce do que não. Se tiver condições de fazer isso dentro da ambulância, não tem problema nenhum, vai fazer dentro da ambulância. Tá? Ideal que nós pudéssemos levar para o hospital, mas se não tiver essa condição, faça na ambulância, porque tem um trabalho que mostra exatamente isso, né? A diminuição, olha aqui, o trabalho FAST, um trabalho francês, mostrando que o atendimento pré-hospitalar, no caso da ambulância, mortalidade 3,1%, até mesmo melhor do que a angioplastia. Isso no follow-up de 30 dias. Tá? Até mesmo em relação à angioplastia. Então veja como o tratamento precoce ele é superior até à angioplastia. Por quê? Teve menos tempo. Quer dizer, teve mais tempo, na verdade, né? Mais precocemente. Até chegar no hospital demorou mais, apesar da angioplastia, a mortalidade dele foi maior em 30 dias. Então, quando eu não devo fazer trombolítico? Quando eu não devo abordar meu paciente? Quando tiver um eletro sem supra. Tá aqui, ó. Não tem supra? Não. Tenho supra, sim. Não tem supra, não. Interno meu paciente, faço um estudo hemodinâmico, cateterismo, estudo as coronárias e a posteriori eu abordo meu doente. Se eu vou fazer uma cirurgia a céu aberto, se eu vou fazer uma angioplastia depois, não tem problema. Mas não é na hora, depois. Tá? Se eu tiver acidente vascular cerebral, hemorrágico, isquêmico, menos de 2 anos, hemorrágico qualquer época, né? Mas aí, então você tem que gravar essas coisas aqui. Sangramento interno e atividade não quer dizer que o paciente menstruado, né? O paciente está menstruado, está sangrando, não pode fazer trombolítico. Não pode fazer trombolítico. Pode fazer sim, sem problema nenhum. Tá? Então, menstruação é descamação do endométrio, não é sangramento. Então, essas outras. Massagem cardíaca prolongada. Massagem cardíaca prolongada. Eu tive um paciente que eu fiz uma massagem nele com infarto agudo do miocárdio com menos de 5 minutos. Poderia ser feito sem problema nenhum trombolítico nele. Mas a mais de 10 minutos você não pode, porque isso aumenta a chance de sangramento nesse paciente. Tá? Gravidez, etc. Aí não pode ser feito. Aí, no caso, não pode ser feito trombolítico. Né? No caso, angioplastia mesmo. Tá? Então, como é que você vai fazer o tratamento? Isso aqui é um processo mnemônico de abordagem do paciente quando o paciente chega no hospital. Vai fazer monábise para todos os pacientes. Monábise. O que quer dizer monábise? Então, é isso aí, ó. Vai dar uma morfina, você vai pegar lá um sulfato de meperidina, vai diluir num frasquinho de sulfato de meperidina em 10 ml de soro, ou de água destilada, pode ser. 10 miligramas, são 100 miligramas, 10 miligramas faz EV. Diminui a ansiedade do paciente, o estresse, melhora a oxigenação. Então, com isso, você melhora a condição de estresse do miocárdio. Oxigênio, 4 litros por minuto, de 4 a 6 litros por minuto. Nitrato, vai fazer uma vasodilatação, melhora a oxigenação. O AS diminui cerca de 25% a mortalidade do paciente sedano isolado, 200 miligramas mascado, né? Manda ele engolir. O uso de beta-bloqueador diminui em 20%, clopidogrel também 20%. Aqui até 40% do beta-bloqueador. Então, monábise para todo mundo que tiver dor no peito. Ah, doutor, mas é uma paciente de 30 anos, sexo feminino, ela está com dor que vem ventilatório dependente, ela respira, dói. Ah, não é, doutor, não interessa. Faz monábise. Ah, doutor, mas o paciente chegou com chilique, não sei o que, monábise. Não interessa. Isso aqui não vai aumentar a mortalidade do seu paciente. E se ele não tiver nada no final, isso aqui vai ser metabolizado. Então, tem que fazer monábise para todo mundo. Interessa. Ah, doutor, monábise, eletrocardiograma e laboratório ao mesmo tempo. Não é uma sequência
Ah, doutor, primeiro eu faço Monabs, depois eu faço tudo ao mesmo tempo, né? Você pega o seu paciente dentro do pronto-socorro, faz Monabs, né? No caso do clopidogrel aqui é 4 comprimidos, são 300 miligramas de clopidogrel. E Monabs, eletro e laboratório. E mantém esse paciente no protocolo de 12 horas de avaliação. 9 a 12 horas lá, fazendo eletroseriado e enzimas, até você obter diagnóstico. Ah, não teve o diagnóstico. Dei Monabs, fiz eletro não alterou, enzima não alterou, deu 12 horas, beleza. Antes de você mandar o paciente embora, eu aconselho você fazer uma esteira nele. Faz uma esteirinha no hospital, serviço de ponta, faz isso. Faz uma esteirinha nele no hospital e manda embora para cá. Ah, morreu depois disso, você fez tudo que você tinha que fazer. Tudo que você tinha que fazer. Vai ser processado? Não tem problema nenhum, você fez tudo que você... Agora, pegar um paciente com dor torácica típica, dá Monabs para o paciente, não faz protocolo de 9 a 12 horas, manda embora, vai morrer o paciente e você vai ser processado, vai ser condenado e indenizar a família. Então, faça o protocolo de 9 a 12 horas, esses seriados, cada uma 1h30, 2 horas, laboratório cada 2 horas, nesse protocolo de 12 horas, e fique tranquilo. Então, para finalizar, olha só, tem um paciente com dor torácica típica, sugestiva, ou equivalente anginoso, como eu disse para você, o equivalente anginoso é como se fosse uma dor torácica típica. Que paciente que tem equivalente anginoso? Diabético, mulher e idoso. Tá? Monabs nele, todos os pacientes, Monabs. Ah, não é esse aqui, doutor. Não é dor torácica sugestiva, não é equivalente anginoso, é uma dor torácica atípica. Não interessa, faz Monabs. Eletrocardiograma, laboratório, tem critérios que preenche o uso trombolítico, tirando o critério de exclusão, ECG com supra de ST, ou bloqueio de ramo esquerdo. Claro que isso não é conhecimento para vocês agora, mas vamos dizer que seja um bloqueio novo, ele nunca teve esse problema, a família fala, não, doutor, nunca teve. E a duração da dor é menor que 12 horas, trombolítico, tenecteplase ou streptokinase. Ou, melhor ainda, hemodinâmica, angioplastia nesse paciente. Quanto mais precoce você atender o doente, maior a sobrevida. Tá? Quanto mais precoce levar esse paciente para dentro de uma sala de hemodinâmica, maior a sobrevida. Então, basicamente, é isso que eu tinha que falar para vocês sobre doença coronariana. E se tiver alguma pergunta, podem fazer. Do que a última aula, gente. Aproveita que tem mais um pouquinho de tempo. Querem fazer alguma pergunta? Tudo bem? Acho que tá tudo bem, professor. Tudo bem, Bárbara? Conseguiu ouvir direitinho aí? Oi? Conseguiu captar bem? Sim. Tá. Ok, gente. Então, estou à disposição aí do Aprender aí, se vocês quiserem mandar algum recado, ou pelo WhatsApp, tá? Qualquer coisa, qualquer recadinho, quiser fazer, tirar dúvidas aí semana que vem, posso tirar dúvidas também, ou antes da prova, né? Porque aqui é a última aula antes da prova. A prova já está pronta, tá bom? Então, um grande abraço a todos aí e bom final de semana. Tchau, professor. Obrigada. Tchau. Obrigada, professor. Tchau, tchau. Obrigada, professor. Nada, disponha da gente, tá? Um grande abraço aí a todos. Tchau. Tchau, tchau.